Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Já perdi as contas de quantos vídeos já poderei já ter feito, mas não foi muitos, que ainda não ultrapassou as dezenas, mas para lá caminha. Pelos vistos, estas conversas continuarão. Ora bem, irei falar dos rescaldos das eleições autárquicas. Infelizmente tive que andar ausente porque, derivado ao cansaço laboral, nem sempre é fácil e muitas das vezes é mais complicado, mas isso é outras festas que não têm nada a ver com o que vamos falar agora, que é sobre as eleições autárquicas. Ora bem, as eleições autárquicas houve candidaturas surpreendentes. Uh, Tivemos a candidatura de Isaltino que ganhou com maioria e acho que foi os melhores resultados autárquicos que houve até hoje. Não sei se houve anteriormente nas antigas autárquicas, mas esta, do que me lembro, acho que foi das autárquicas mais fortes para o Isaltino, com uma maioria bem avançada e, e acho que lhe correu bem mesmo assim. Para o cenário que era, acho que foi dos melhores cenários que aconteceram para ele. Pronto. Eu sou sincero e falarei à vontade. Estamos num país democrático e ainda podemos falar. Uh, Se não fosse o Eirense, acho que votaria Exaltino sem dúvida nenhuma. E muitas outras candidaturas, como Susana Garcia, votaria nela perfeitamente. Marco Almeida também seria uma opção. Uh, claro, acho que há muitas candidaturas que eram uma boa opção e acho que em termos gerais, uh, embora não tenha nem votado nem PSD, nem PS, nem nenhum independente, que é por regra são os mais votados, um, houve candidaturas que em certas autarquias votaria em certos membros com certeza absoluta, não teria coisa. E esta autárquica também votei com a certeza absoluta em quem votei. Pronto. Mais no sentido fazer a oposição do que propriamente eleger, porque saberia que a pessoa em quem votei nunca iriam ganhar as eleições, principalmente no conselho em que votei. Pronto. Uh, mas parabéns a todos os autarcas que ganham. Desde o. Por mais ladrões que digam, é o povo que decide, não é a corrupção que decide. Mas isso são outros 500. Em termos gerais, para alguns acabou por ser bom, para outros menos bom, não derrotas, porque não vejo derrotas nem, não digo vitórias, mas claro que há vitórias, temos o PSD que ganhou a maioria das autarquias, por isso só isso já é uma vitória. Que há 4 anos atrás seria o PS. O PS não vejo uma derrota nem uma vitória. Ou quem perdeu a liderança dos municípios, mas isso não vejo uma derrota, manteve-se. E há uma coisa que é certa e que eu andei a ouvir os comentadores e eu fico parvo com o que se vê na televisão. Mas também hoje em dia ouve-se tudo e eu às vezes fico parvo com o que nós aprendemos nas escolas e vemos o que vemos e vemos que deveria haver mais escrutínio e acho que deveria haver um equilíbrio, visto que o jornalismo é algo que tem que ser independente e não tem que haver teorias, é mostrar os factos ao povo e descortinar. Ponto, acabou-se. Não é dar opiniões, porque dar opiniões temos todos. O objetivo do jornalismo pode-se dar uma opinião, mas nunca elevar a opinião e sim pôr os factos na mesa, que é esse o objetivo do jornalismo. Mas pronto, infelizmente tudo muda e já estou a ver que quando a malta enquanto estuda faz de uma maneira e depois quando vão para o local de trabalho parece que é tudo à babucha, como dizem em calão. Ora bem, mas tirando isso, ah, tem- temos aqui uma situação autárquica que, em termos gerais, mais vitórias do que derrotas. Quem tivemos a CDU desceu,
mas isso é normal, porque acho que a maioria das câmaras que eles perderam foram para a maioria dos independentes e isso é natural. As autárquicas não têm um valor, não têm o mesmo valor que uma legislativa. As legislativas estamos a decidir pelo nosso país. E o povo sabe disso, por isso que quando há votações nas autárquicas e nas presidenciais e nas legislativas são votações completamente diferentes. Não podemos comparar uma votação legislativa para a Assembleia da República com autarquias locais e com quem vai liderar e quem vai ser a cabeça do povo, que é o Presidente da República, pronto, o chefe supremo das Forças Armadas. A partir daí acho que estamos concisos. São eleições diferentes, ah, maneiras diferentes de ver as situações e claro que temos a subida do Chega, que isso notou-se maioritariamente. Um, um partido que está a crescer como está a crescer e não tinha autarquias, passou a ter três, só que uma é que tinha a maioria, o resto tem que fazer ali uma negociação. Ah, e temos que entender que o Chega não teve uma derrota, teve uma vitória. E é isto que eu acho estranho, é como é que os comentadores falam numa derrota a partir do momento em que estamos a falar de um partido que está a crescer. E é normal criar-se expectativas. Só, claro, não foram expectativas que o líder e a restante equipa conseguiram. Mas isso também não é. Criar expectativas é uma coisa, acontecer é outra. Isso é como tudo. Acho que quando nós somos jovens acabamos de fazer isso. Criamos expectativas e muitas das vezes falhamos certas opções, mas conquistamos outras. Isso faz parte da vida. Não justificando tudo, mas já sabemos como é que o Chega é. O Chega é um partido que acaba por exagerar e se levarmos tudo à letra, vai chegar a um ponto que ou eles desaparecem ou se começamos a levar tudo muito à letra, as coisas chegam ao ponto do extremo. Ou seja, não estou a dizer que devemos ignorar, mas devemos ter cautela e muitas das vezes pensar se estamos a passar, se a informação que estamos a passar é certa ou se a informação, ou se estamos a dar muita nuance a certo tipo de informações. Por vezes eu acredito que o Chega tenha, tenha a nuance que tem, não é pelas propostas, não é pelo exagero, é pelo ênfase que não há comunicação social. Não estou aqui a dizer que não concordo com tudo o que o Chega faça, diga, há muita coisa com a qual concordo. Uh, Tenho votado Chega, isso não há dúvidas que eu não diga. Mas há uma situação: o povo está farto, o povo quer mudança, e a mudança atualmente é a direita. Tínhamos o CDS que desapareceu e de repente tem vindo a manter-se. Ok, ligado com a AD, mas isso toda a vida o CDS e o PSD fizeram coligação e toda a vida conseguiram, mas continuam a conseguir voltar ao Parlamento. Ou seja, estamos a ver uma mudança no Parlamento à direita e não à esquerda. A esquerda está devagar, está a desaparecer, que é a realidade, principalmente nas autárquicas, como já se viu. Os partidos mais pequenos que representam a Assembleia da República, o PC, o PCP, juntamente com o PF, perdeu. O PF já nem lá está. Os ecologistas, os verdes, ecologistas verdes, como dizia, o Bloco de Esquerda acabou por nunca conseguir desde que perdeu, já nem autarquias conseguiu sozinho. O Livre acabou por também não conseguir, constava-se, mas acabou por não conseguir. Ou seja, isto tudo para dizer o quê? A esquerda não está a conseguir. A esquerda consegue com coligações e não como independentes. E temos que entender uma coisa: enquanto o Chega acabou por se, acabou por se candidatar independente de todas as autarquias, uma maioria das autarquias são coligações com o PSD, com o CDS e com a IEL. A IEL nem sozinha conseguiu conquistar uma Câmara. Temos que entender isto. O Chega sozinho, o mesmo não tendo conseguido, conseguiu. Avançou, conseguiu três câmaras. A IEL
podia não conseguir câmaras, mas poderia ter, deve ter elegido vereadores, mas muito poucos. Os resultados da IEL não têm sido os melhores, têm-se mantido ou mantêm-se, ou qualquer dia voltam a desaparecer, mas mais depressa que a IEL desaparece do que o CDS, porque ainda não se percebeu bem que as políticas da IEL, eu não estou aqui contra a IEL, mas a IEL tem aqui políticas que ainda não. A IEL é um PS, é o lado mais à direita do PSD. Isso temos que ser sinceros. Só que não estão a conseguir. Ainda não houve aqui um consenso. Porque se ele tivesse as suas ideias bem destacadas, possivelmente até poderia crescer. Não muito, porque é normal. É preferível crescer devagar do que não crescer. Temos um livro que tem vindo a crescer devagar, mas tem vindo a crescer. Pronto. E eu também acredito, o Bloco de Esquerda qualquer dia extingue-se e há o livro que vai fazer a vez do Bloco de Esquerda. Isso não há dúvida nenhuma. E o PCP, a caminho deste, qualquer dia desaparece do Parlamento, como aconteceu na Madeira. Por isso, qualquer dia nem sei o que é que vai ser o futuro da esquerda. O futuro da esquerda vai ser o PS, vai ser o PS só, mais nada. Mas pronto, resumindo, ah, tivemos aqui umas autárquicas boas. Para algumas circunstâncias. Acho que mesmo os que não conseguiram o primeiro lugar e que tiveram em segundo lugar, foi um bom resultado. Destacando principalmente os que já indiciei, Marco Almeida, com a coligação PAN e ela, a Susana Garcia com uma extensão de partidos e não vou destacar Carlos Moedas, que eu vou ser muito sincero, eu se estivesse em Lisboa eu não saberia em quem votar. Se calhar possivelmente votaria Chega com protesto, não como uma solução, não só como, nem digo protesto, diria oposição, só, mais nada, porque nem acho que acho que nem o Moedas nem a Leitão acho que conseguia dar aqui a volta, porque para mim acho que nenhum dos dois tinha capacidade. Acho que o PS ultimamente não tem acertado muito bem nas pessoas. Acho que a última pessoa que mesmo mal ou bem ainda conseguiu cativar os portugueses, o último socialista foi o António Costa. E nem sei como, mas pronto. Tirando o Sócrates, acho que foi o único. Mas isto tudo para dizer o quê? Foram boas as autárquicas, tivemos a abstenção diminuiu, o que acaba por ser favorável, não foi muito em relação às legislativas. Ainda pensei que nos Açores, que acho que o Chega está como terceira força política, conseguisse alguma coisa. Ah, Infelizmente, não conseguiu nada, mas conseguiu na Madeira que o Chega está também como terceira força política, uma coisa assim. Mas isto tudo dizendo que a mudança está a virar para a direita. O PSD, não sei como é que vai ser a vida dele daqui para a frente. Acredito que ele já tenha. Comece agora com o Chega, que as coisas comecem a se meter no sítio, porque há uma coisa: os portugueses não votam no Chega por protestos nas legislativas. O povo português vota no Chega porque o pensamento do Chega é o mesmo pensamento do povo nos dias de hoje. Se vamos falar com as pessoas, se vamos ver certas reportagens, as pessoas concordam com o que o Chega diz. E não é. E as pessoas não são racistas, não são xenófobas, não são nada. As pessoas estão cansadas. Estão cansadas de se sentirem invadidas. Ok, eu venho de família imigrante, venho de família que veio na era colonial, em que o meu bisavô teve na Guerra da Índia e quando Salazar perdeu a Índia, os coordenados vieram para as colónias africanas. E temos que entender uma coisa. Na altura não havia esta situação. Andava tudo muito rígido. Uma coisa é rigidez, não é voltarmos ao regime. É manter as regras, mas saber fazer as coisas. Por isso que eu digo, autárquicas, legislativas e presidenciais são coisas completamente diferentes. Poder local,
poder nacional e representação como chefe das Forças Armadas são coisas completamente diferentes. Ainda temos as eleições presidenciais, possivelmente o Gouveia Mel vai ser o favorito, porque tivemos o Ramalho antes, que ok, são pessoas completamente diferentes e gerações completamente diferentes. Temos Ramalho antes, cá de vir, uh, o Gouveia Mel cá de vir a ganhar as eleições. Há possibilidades disso, as sondagens todas dizem isso, não sou eu que estou a puxar a brasa à minha sardinha. É, o Gouveia Mel possivelmente vai ser o próximo chefe de Estado. E temos que entender uma coisa. O povo, se votar Gouveia Mel, não vai ser porque ele é centrista. Vai ser porque é um militar e que temos que entender que, ultimamente, o último presidente da República, não vou falar dos outros porque não tive quase, não tenho base para falar neles, para já, com exceção do Ramalhianes, que tem sido muito viral porque derivado ao tipo de pessoa que é, mas temos que entender que estamos a falar de militares e muitas das vezes os militares têm uma noção diferente da nossa realidade e que muitas das vezes é uma noção muito, eles são muito frios, tomam a decisão na hora e sabem o que é que estão a fazer. Ultimamente o Marcelo Rebelo de Sousa tem mandado zero, tem mandado zero. É cada tiro que ele manda, ele falha. É que se formos a falar assim, é cada tiro que o Marcelo manda é um tiro que não acerta em lado nenhum. Por isso, teremos que ter esta nuance, começarmos a pensar que as eleições em Portugal, cada eleição tem uma maneira diferente de se perceber, têm maneiras que têm que ser vistas de maneiras diferentes e como é, ou a comunicação social começa a mostrar a realidade, ou qualquer dia as fake news vão continuar, vai ser pior, e depois aí, no dia em que se um dia o Chega vier à tona e vier a governar, com um dia, com um dia, com um dia que o Chega venha a governar este país, podemos dar a certeza que a comunicação social foi quem ajudou para ele subir. Para ele subir e para sermos governados como iremos ser governados. E eu volto a dizer: venha quem vier governar, da minha parte, não tenho medo nenhum, porque eu faço a minha parte como cidadão, trabalho, desconto e como muitos, há muitos que não têm medo que eu chegue a suba e que venha a governar. Porquê? Porque trabalham, matam-se a trabalhar, esforçam e fazem o que podem. E o pior não somos nós, é que temos que pensar que temos imigrantes, temos pessoas que se matam também a trabalhar, que são de fora, que são estrangeiros e que podem a qualquer momento serem expulsos do nosso país. Porquê? Porque qualquer dia o Chega restringe bem e com razão, em vez de fazerem restrições leves e devagar, não. Em vez de começar com este tipo de restrições como o PSD está a fazer, derivado à situação, vamos ter menos imigrantes e qualquer dia para se entrar neste país vai ser um caos. E aí podemos culpar a comunicação social e tudo o que anda à volta, porque dos comentários que eu vi sobre a comunicação social em relação às autárquicas, misturarem autárquicas com legislativas, ainda por cima ainda estarem a misturar com as presidenciais, qualquer dia dá barraca. É que dá barraca, o Chega ainda faz as suas e depois as coisas vão correr mal. Não indo contra o Chega, porque tenho votado Chega, principalmente como oposição, consoante os sítios, neste caso autárquicos. Votei no Conselho onde estou, votei Chega, mas por estratégia política, não porque eu concordo com tudo que o Chega. Eu, quando votar agora nas presidenciais, eu vou votar com o VML porque sei que ele tem capacidade para, para realizar.
para ser um bom chefe de Estado, ele cometeu muitas gafes, ele fez o que fez, mas existe uma coisa que é ser chefe de Estado e, e ter as decisões corretas e na hora. E é isso que o povo precisa. Não precisa de um presidente que ultimamente é selfies, que fala o que fala e cada dia que passa estamos entregues à bicharada. E nós precisamos de um presidente que atue na hora, que veja o que é possível fazer e o que é que não é possível fazer com o país. Ele não é o último a tomar a decisão, ele tem outros meios para poder governar, outros meios, como quem diz, não é governar, tem outros meios para se poder pronunciar, para ter a certeza se aquilo é legal ou não, que é os meios, que é os outros órgãos de soberania que não estão ligados, que são separados do governo e da presidência da República, mas isto tudo para dizer o quê? Ou começamos a ter alguém que tem nexo e que ouve o povo e que faz o que o povo quer, ou então começar a misturar tudo no mesmo bolo, vai dar a barraca e um dia alguns vão se arrepender. E não são os nacionais, são os que cá estão, é que vão, e os que cá estão e querem viver cá, qualquer dia vão dar barraca e depois quero ver o que é que vão dizer dos racistas, xenófobos e tudo o que é, e fascistas e tudo o que é, tudo o que pode haver de mal. E depois aí a culpa não é dos nacionais, a culpa foi de quem andou a governar estes 50 anos a dar, a dar nuances em vez de resolver o problema do país. Para já é tudo. Este foi maior, mas haverá continuações. Temos sempre o que falar. Até à próxima.